Hoje é culto da família. A gente vai falar sobre casamento, divórcio, novo casamento, namoro. E pode ser que, no decorrer da mensagem, a gente perceba alguma coisa que a gente não está alinhado à palavra. E o que a gente faz com relação a isso? A gente se desespera, larga tudo de mão? Não. A gente se posiciona. Amém? Porque o Senhor, Ele está interessado no nosso sucesso. O Senhor está interessado que cada um de nós sejamos a melhor versão de nós mesmos. Amém? A palavra nos capacita para sermos o melhor que nós podemos ser. Melhor pai, melhor mãe, melhor marido, melhor esposa, melhor filho, seja a condição que a gente está. Se a gente é solteiro, se a gente é casado, se a gente é divorciado, seja a condição que a gente esteja, o Senhor nos capacita para sermos o melhor naquilo que nós estamos, amém? Nenhuma palavra vem para trazer condenação, para deixar a gente triste, sentado na calçada, pelo contrário, a palavra nos ergue, a palavra ela nos levanta. A palavra é o nosso espelho, onde a gente olha e vê. O plano de Deus é esse. Eu estou seguindo o plano de Deus? E se eu não estou seguindo, eu tenho a oportunidade de me posicionar. Amém? Eu tenho a possibilidade de me corrigir, de saber, de crer que Deus sabe mais que eu. Você crê nisso, queridos? Que Deus sabe mais que você? Você pode fazer essa declaração? Deus sabe mais do que eu. Você pode dizer isso? E sabendo que Deus sabe mais do que eu me submeto à vontade dele. Porque eu sei que a vontade dele é boa, agradável, é perfeita. Que os mandamentos do Senhor não acrescentam males, não acrescentam danos. Mas todo o mandamento do Senhor, Ele nos traz paz, Ele nos traz alegria. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite, Pai. Te louvamos por cada família aqui representada, Senhor. Cada família, Senhor, dessa igreja, Senhor. Cada família, Senhor, da igreja de Cristo, espalhada por todas as nações, Senhor. Nós declaramos, Senhor, avanço, crescimento, sofismas quebrando, Senhor, entendimentos errados caindo, Senhor. Cada um de nós, Senhor, experimentando a sua boa, agradável e perfeita vontade, Pai. Porque sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Sabemos que o Senhor é um bom Pai, um Pai fiel, que se importa com cada detalhe da nossa vida, Senhor. Nos submetemos à Tua vontade, Senhor. Declaramos, Senhor, que o Senhor é o nosso dono. O Senhor é o nosso rei, o Senhor é um Pai amoroso, mas o Senhor também é o nosso dono. E que gratificante é servir ao Senhor, Pai. Quão gratificante é servir ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro aqui, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra vai entrar, vai penetrar juntas e medulas, espírito e alma, Senhor. E aquilo até que eu não falar, o Seu Espírito Santo, que é o maior professor, vai ministrar em cada coração, segundo a necessidade de cada um. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Então, queridos, esse assunto, é um assunto bem debatido, por assim dizer. É um assunto casamento, divórcio, novo casamento. E isso não é de hoje, A gente vê que Jesus ele foi arguído a respeito disso. E aí, quando Jesus ele foi arguído a respeito de casamento, de divórcio, ele voltou aonde? Ele foi lá em Gênesis. A resposta de Jesus foi voltar ao princípio. Jesus voltou ao princípio de tudo, porque Deus planejou, queridos, a família. Deus planejou o casamento. Isso é um projeto de Deus. Amém, queridos? É um projeto de Deus. A gente sabe que a humanidade caiu, o homem pecou,
se separou de Deus, e quando o homem caiu, quando a humanidade caiu, todos os relacionamentos também caíram. O primeiro relacionamento, o mais importante, quebrou, caiu. Era a forma como o homem se relacionava com Deus, quebrou. E dali é só ladeira abaixo, queridos. Aí quebrou a forma como o homem se relacionava com sua esposa, como o homem se relacionava com outras pessoas. Né? A gente vê o primeiro assassinato acontecendo, a gente vê que quebrou o relacionamento do homem com a natureza. E o casamento, que é um relacionamento, os nossos relacionamentos românticos, por assim dizer, quebraram também, caíram. E o homem caído, era impossível para ele viver segundo aquilo que Deus planejou. Ele não conseguia viver o casamento da forma que o Senhor planejou. E a gente vê coisas entrando, poligamia, divórcio. E o Senhor, como um pai bom, sempre buscando alcançar o homem na forma como ele estava, apesar do casamento ser um projeto de Deus, o Senhor entra ali colocando... O Senhor é aquele arquiteto, é o engenheiro, né, Igor? E aí, aquele projeto que o Senhor projetou não está da forma como ele fez, como ele arquitetou. Para tudo não cair, ele entra ali e bota um cimento, queridos. É o plano original? Não é. Mas é para não deixar tudo cair. Aí o Senhor começa a permitir o divórcio, e aí poligamia, várias coisas vão entrando. A gente vê isso acontecer lá no Velho Testamento, né, dessa forma. Vamos lá em Mateus. Mateus 19. A gente vai ler do 4 ao 6. Eu estou lendo a versão NVI. Aí, quando os judeus, os fariseus, né, vão perguntar a Jesus, na verdade, ali eles estão fazendo uma pegadinha para Jesus, mas a gente nem vai entrar nesse mérito. A gente vai se deter aqui no que Jesus respondeu. No versículo 4, ele diz assim: ele respondeu: vocês não leram que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Isso aqui era o projeto original. Jesus volta lá no início. Se você, sempre que Jesus é perguntado sobre alguma coisa, ele volta para o plano de Deus, queridos. Ah, está tudo uma bagunça, tá. Vamos ver o que o Senhor planejou. Apesar das pessoas caídas, da humanidade caída, não poder viver de acordo com aquilo que o Senhor planejou, hoje na nova aliança nós podemos, amém? Nós podemos. Glória a Deus por isso. E aí, você vê qual foi o plano de Deus para o casamento. O plano de Deus para o casamento. Um homem, uma mulher se unem, se tornam uma só carne para sempre. Amém? Esse é o plano de Deus. Esse é o projeto de Deus. Queridos, a palavra nos alcança onde nós estamos. Amém? Eu sei que aqui tem pessoas que já foram divorciadas, já casaram de novo. E a palavra nos encontra onde nós estamos. Aquilo que a gente não pode mais resolver, queridos, aquilo que é passado, ficou para trás. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Então, assim, o que eu posso fazer? Andar no plano de Deus de hoje em diante. Pode ser que até ontem, a gente estando aqui na igreja, congregando, recebendo a palavra, e não é essa palavra que eu estou dizendo aqui hoje, não, queridos. Qualquer palavra que a gente recebe, ela vem nos confrontar, o espelho.
Você está andando de acordo com isso? Alguma coisa a gente vai ver, beleza, estou andando. Agora, o que eu vou fazer? Vigiar para não cair. Algumas coisas a gente vai olhar e vai falar, não, nisso aqui eu preciso me consertar. Quando? A partir de hoje. Amém? Eu não preciso ficar chorando pelo que aconteceu no passado, não. Amém? Já adiantar isso aqui para ninguém já começar a ministração presa em condenação. Somos livres, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, o plano de Deus para o casamento é isso: um homem e uma mulher se unindo e vivendo eternamente juntos. Amém? Ou até antes nem existia a morte. Depois a morte entrou também, então até que a morte os separe. Amém? Esse é o plano de Deus. E a gente vai ver que nem sempre, apesar de ser plano de Deus, nem sempre as coisas vão ocorrer dessa forma, amém? Porque depende da minha disposição, da minha vontade. Às vezes, algumas pessoas já entraram, já receberam o Senhor num contexto completamente fora daquilo que o Senhor planejou. O que a gente vai fazer? Acertar a nossa vida daqui para frente. Amém, queridos? Vamos lá em Malaquias 2,16. É um versículo bastante conhecido, a gente só está fundamentando por enquanto, que diz assim: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e o homem que cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Então, queridos, Deus está dizendo que Ele odeia o divórcio. O divórcio não foi planejado por Deus. A gente já viu isso lá em Gênesis. O divórcio não foi planejado por Deus. Mas a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente usa esse texto. Olha, a pessoa chega para a gente e passa uma situação que ela está passando. Não, Deus odeia o divórcio. O mesmo texto, o mesmo versículo, a mesma frase que diz que Deus odeia o divórcio, diz também que Ele odeia a violência. Então, queridos, violência física, violência emocional, violência financeira, está no mesmo pacote. Aí, às vezes, a gente chega para a pessoa e fala, não, você tem que aguentar, Deus odeia o divórcio. Não é dessa forma. Amém? Não é dessa forma. A igreja, queridos, a gente vai ver mais para frente, ela é regida pela lei do amor. Amém? A gente vê o divórcio, queridos, ele não era o problema. O problema original não era o divórcio. O problema original foi a quebra da aliança do homem com Deus, que degradou todas as formas de relacionamento. Degradou toda a forma do homem viver. E aí, o que Deus faz? Deus resolve isso na sua origem. Quando Ele envia Jesus... Jesus morre pelos nossos pecados, nós nascemos de novo, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, o amor do tipo de Deus é derramado em nossos corações, e agora sim, nós podemos amar o amor do tipo de Deus, nós podemos viver um relacionamento do tipo de Deus, como o Senhor planejou. Amém? Então, Deus ele resolve o problema na sua origem. Amém? Ele resolve ali o problema na sua origem. Então, existe uma redenção, queridos. Glória a Deus. O amor ágape, queridos, que está derramado em nossos corações. É o amor que sustenta todos os amores. Num casamento, num relacionamento conjugal, existem todos os tipos de amores, o amor entre amigos, o amor entre irmãos, o amor fraternal, o amor de família, amém? O amor eros, que é aquele amor que deseja, que quer dar junto, amém, queridos? Que quer ter relação conjugal. Agora, todos esses amores, eles são sustentados pelo amor ágape, que está em nossos corações. Senão era impossível, queridos. O homem comum é difícil, é impossível amar o amor do tipo de Deus. Amém? Lá em Romanos 5, diz isso, né? Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém?
E aí, queridos, a gente vai continuar aqui em Mateus 19, continuando lá com Jesus, que ele diz assim, lá no versículo 7. Perguntaram eles, então, continuando a conversa, né? Então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu, Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Vê? De novo, Jesus, ele volta ao princípio. Amém? Então, qual é o manual de Jesus? É o princípio. É o que Deus planejou. Amém? E aí ele continua respondendo aqui, eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, está cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram, se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor nem casar. Então, queridos, aqui o que Jesus está fazendo? Jesus mostra o princípio, amém? O que o Senhor planejou, e depois Jesus mostra a lei. Eles tinham lei para isso. Ali, aqueles fariseus, eles estavam querendo apanhar Jesus, né? Eles estavam querendo que Jesus caísse em alguma contradição. Então, Jesus ele mostra o princípio e ele mostra a lei de Moisés. Eles tinham lei para falar sobre isso. Amém? Eles tinham uma lei. Então, Jesus responde ali baseado na lei. Se a lei permitia o divórcio, já permitia o divórcio por questão de imoralidade. Aí tinham correntes que acreditavam que podia deixar por qualquer motivo, como eles começaram a dizer. Tinha corrente, não, só por imoralidade sexual. E aí Jesus, ele responde baseado na lei. Ele responde uma questão dos judeus para os judeus, baseado na lei. Tem pessoas que usam esse texto para se dirigir à igreja. Nós não estamos debaixo da lei, queridos. A primeira coisa que a gente precisa entender, a lei, além dela ser para os judeus, a lei ela era unilateral. O homem, só o homem podia se divorciar. A mulher não podia se divorciar. O homem podia ter várias mulheres. Amém, queridos? O homem ele podia ter várias mulheres. E quando eles falam assim, a gente pode repudiar a mulher por qualquer motivo, a carta de divórcio foi aquele cimento que Deus veio colocando para equilibrar aquele projeto que estava quebrado. Porque o que era comum acontecer? O homem ele se casava com uma mulher, daqui a pouco ele não queria mais aquela mulher, ele repudiava, ele deixava aquela mulher de lado, ela continuava sendo esposa dele, mas não tinha relacionamento nenhum com ele, ele não supria nenhuma das suas necessidades, e ela ficava ali presa escrava de um relacionamento. Ela não podia casar de novo, ela não podia viver a vida dela, e aí ele arrumava outra mulher, e por aí ia. E aí Deus foi e permitiu a carta de divórcio, que a carta de divórcio dizia para a mulher assim, esse homem, esse seu marido não vai querer mais você, eu não quero mais essa mulher, pode casar com ela, alguém pode casar com ela. E era uma oportunidade daquela mulher refazer a vida. Vê Deus, assim, ajustando as coisas quebradas, né? Minimizando o sofrimento. Vocês estão comigo? Amém. E aí, mas é interessante a resposta dos discípulos, porque apesar de já existir carta de divórcio, isso era muito comum ser ignorado. Eles continuavam fazendo aquilo, pegava a mulher, deixava a mulher de lado, arrumava outra mulher, deixava de lado, e aí aquela mulher continuava sendo mulher dele. E se um dia ele quisesse, pensasse, quisesse ter relacionamento com ela, ele voltava lá, ele era o dono dela. Entende? Aí era a posição que a mulher ocupava. E a carta de divórcio vem trazer um mínimo de dignidade para a mulher. Mas eles continuavam menosprezando isso. Tanto que os discípulos falam, olha, a resposta dos discípulos de Jesus é interessante. Que eles falam assim, se essa é a condição do homem em relação à mulher, é melhor nem casar. Ué, se é para eu casar e ficar casado, é melhor nem casar.
Olha só, o homem caído. Os discípulos de Jesus não eram nascidos de novo. Era a humanidade caída. Então, assim, é melhor nem casar. Percebem isso, queridos? Então, essa não é a lei a respeito de casamento e divórcio para a igreja. Jesus está respondendo a respeito dos judeus, um contexto dos judeus. E qual é a lei de casamento e divórcio para a igreja? Né? Na verdade, não tem assim uma lei específica. Se tivesse uma lei específica, em todas as cartas a gente estaria vendo, a respeito de casamento e divórcio, a respeito de divórcio, isso, isso e isso. Na verdade, o que a gente vê em toda a nova aliança, em todas as cartas, é o Senhor ensinando o relacionamento do homem e da mulher. Como o homem tem que se comportar diante da sua esposa e como a sua esposa tem que se comportar diante do homem, do seu esposo. Amém? O que o Senhor mostra todo o tempo é lá o princípio. Amém? São os princípios de Deus. É o que ele mostra em todo o tempo. Mas a gente vai lá em 1 Coríntios 7 e a gente vai pegar alguns ensinamentos daqui. Então, queridos, a lei que nos rege hoje como igreja é a lei do amor. Para todos os nossos relacionamentos, para tudo que a gente for fazer, o que nos rege, a lei que rege a igreja é a lei do amor. A gente sempre vai olhar para qualquer situação e perguntar o que o amor faria. Amém? Até quando a gente aprende muito isso aqui, até quando a gente se veste, a gente se olha no espelho e pergunta, essa roupa está de acordo com o amor do tipo de Deus? Essa roupa está defraudando o meu irmão? Essa roupa está fazendo, seja homem ou seja mulher, tá, queridos? A gente aprende muito isso aqui, acabamos de aprender ontem de novo, né? Seja homem ou seja mulher, essa roupa transmite o amor de Deus nos mínimos detalhes, queridos. O que quer que for que a gente vai fazer, a lei do amor rege a nossa vida. Como a gente se comporta no trabalho, como a gente se comporta no BRT, né? Difícil andar em amor no BRT, né? Mas nós somos crentes, amém? Glória a Deus. Né? O amor sai lá correndo, empurrando todo mundo. A gente tem que ter cuidado, né, queridos? Então, a lei do amor rege toda a nossa vida, todos os nossos relacionamentos. Lá em João 13, 34, você pode abrir aí? 13, 34, Jesus dizendo, ele diz assim, um novo mandamento lhes dou, ame-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Essa é a lei do amor. Essa é a lei que rege a igreja. Amém, queridos? Lá em 1 Coríntios 7, Paulo responde algumas questões a respeito de casamento, divórcio e novo casamento. Vamos ver lá o que está escrito. 1 Coríntios 7, a gente vai ler a partir do versículo 1. Diz assim, quanto aos assuntos sobre os quais vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua própria esposa, e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. E, da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para que se dediquem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como
concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, uns de um modo, outros de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem casar, ou então reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie de sua mulher. Aos outros eu mesmo digo isto, e não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente, e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente, e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separasse, que se separe. Em tais casos, o irmão ou irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. E aí ele continua no 16. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? E aí, queridos, a gente vai pontuar aqui algumas coisas. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui, Paulo está respondendo também aos coríntios sobre questões que eles perguntaram. Você vê lá no início? Sobre as questões que vocês me perguntaram, sobre o que vocês me escreveram, e ele começa a falar. Então, vamos entender um pouco aqui sobre o que acontecia em Coríntios, querido. Coríntios era uma cidade assim muito permissiva. Era uma cidade que ficava entre dois mares, né? E assim existia ali, era uma cidade onde existia o templo de Afrodite, o templo de vários deuses. Vários deuses eram cultuados ali. E essas pessoas, e era uma imoralidade, era uma imoralidade sexual tremenda que acontecia naquela região, naquela cidade. E essas pessoas, elas começaram a se converter e ir para a igreja. E aí eles começaram a ficar confusos, e aí eles começam a perguntar a Paulo, vem cá, e agora, se a gente se converteu, aí um se converteu, a esposa, o cônjuge se converteu, o outro não se converteu. O que a gente faz? A gente larga ele? A gente vai se contaminar se a gente ficar casado com ele? Eles tinham essas dúvidas. Até porque o ato sexual naquela região, naquela cultura pagã, era uma forma de adoração aos deuses. O templo lá de Afrodite tinha 1000 prostitutas, queridos. Eles oravam assim em praça pública, dizendo, Senhor não, né? Aos deuses lá, multiplica as nossas prostitutas. Para vocês terem ideia assim, da concessão que existia naquele lugar. Então, é dentro desse contexto que Paulo responde as questões aos coríntios. Então, ele começa a dizer, não. E aí, ele começa a colocar ordem nas coisas. Amém, queridos? Ele usa a lei do amor que rege a igreja para responder às questões levantadas por eles. Começa assim, ele dizendo sobre o relacionamento conjugal, né? Então, todo homem, Paulo não era contra o casamento. Tem um texto, acho que é em 1 Coríntios, não sei exatamente agora, que Paulo fala, todo aquele que é contra o casamento é contra Deus. Então, Paulo ele não era contra o casamento. Mas, devido às circunstâncias que os coríntios estavam passando, estavam sofrendo tribulação, estavam sofrendo perseguição, ele fala, olha, era até melhor ficar solteiro. As viúvas, os solteiros, é até melhor ficar solteira, dentro desse contexto. Paulo está respondendo dentro de um contexto, amém? E aí ele vai dizendo, olha, por causa da imoralidade, então, cada um tem a sua própria mulher e cada uma o seu próprio marido. Você vê aqui que a nova aliança ela chegou
colocando homem e mulher em igualdade, queridos. Equilibrando. Agora não era só o homem que podia as coisas. Era homem e mulher. Tudo que Paulo fala aqui, ele fala agora para os dois. O homem e a mulher. Não é só o homem que tinha direitos agora. Os direitos agora estavam iguais. Amém, queridos? Os direitos agora estavam dentro do casamento, eram iguais. Os dois tinham os direitos de terem as suas necessidades supridas. Por aí vai. E aí ele vai falando. Por causa da imoralidade, cada uma tem a sua própria mulher. E cada um tem a sua própria mulher. E cada mulher seu próprio marido. Né? E ele falava que esses casais, eles tinham que ter relacionamento conjugal, sim, porque eles começaram a falar, então, a gente vai ter relacionamento, às vezes o marido era incrédulo ainda, a gente vai ter relacionamento, eu não vou me contaminar, mas veja como Paulo coloca, cada um tem a sua mulher, cada uma seu próprio marido. E da mesma forma, queridos, o sexo, eles viam aquilo como algo pecaminoso, como algo assim, porque afinal eles usavam aquilo para adorar outros deuses. E Paulo vem mostrando com base o quê? Lá no princípio. A relação conjugal, queridos, foi criada por Deus, foi projetado por Deus. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele disse, sede fecundos, enchei a terra. Qual é a forma de fazer isso? Aí, da mesma forma, queridos, que todos os relacionamentos caíram, a vida sexual também caiu das pessoas. E as pessoas começaram a usar isso de qualquer forma. Não era mais uma forma de louvar ao Senhor. Era uma forma deturpada. O diabo se apropriou do sexo, não é assim? O diabo se apropriou e ele diz assim, quem entende de sexo sou eu. É essa mensagem que a gente tem. O nosso pensamento religioso, queridos, é isso. Falando, deve ter pessoas aqui escandalizadas, que eu já falei sexo algumas vezes. Falando de sexo na igreja, não devia falar de sexo na igreja. Queridos, foi Deus que criou. Agora, como? Qual o propósito? De que forma? É por aí com qualquer um? É como acontecia em Corintos? Não. É da forma lá no início. Desde lá no início, cada um tem a sua própria mulher, cada uma o seu próprio marido. E essa ideia, querido, de que sexo é coisa do diabo, que ele é quem sabe, tem prendido muitas pessoas. Porque quando a gente tem um problema nessa área, a gente, em vez de recorrer para a palavra, a gente pensa, Deus não sabe disso não. Jesus nunca fez isso não, ele não sabe disso não. Sabe, foi ele que planejou, queridos. É um projeto de Deus. E a Bíblia fala sobre isso. E aí a gente, não, na casa de crente não fala sobre sexo, não. Aí deixa as crianças aprenderem na escola, com um coleguinha erotizado, deixa aprender nas séries de televisão, nas novelinhas de televisão, a forma deturpada. Isso sim é tudo que o diabo quer. Isso é tudo que o diabo quer, que aí não vai ensinar a forma de Deus. Vocês sabiam que os judeus, eles não veem dessa forma? Eles veem o sexo como algo santo. Como algo santo. Tanto que eles são, assim, incentivados a praticar a relação conjugal no dia santo. Amém? O sábado, para eles, é um dia santo e eles são, assim, estimulados a, nesse dia santo, praticar a relação conjugal. Por quê, queridos? É uma... Isso é entre os judeus, amém? Não precisa ser assim entre nós. Mas, queridos, eu já vi pessoa crente chegar e dizer assim,
no dia da ceia, na semana da ceia, você não pode ter relação sexual com seu marido. Já vi. Na semana, queridos, não é nem no dia. Então, você vê assim, como a religiosidade jogou algo que é santo na mão do capeta, dizendo, ele é o dono. E ele toma posse e fica se fazendo que é o dono, mas ele não é o dono, não. O dono é o Senhor. Quem projetou é o Senhor. Quer viver feliz sexualmente? Vive de acordo com os ensinos do Senhor. Amém? A gente não precisa pegar a cartilha do diabo, não. Né? Aí tem até uns ditados no mundo, né? Do jeito que o diabo gosta, não é? Não, queridos. Não, do jeito que o Senhor gosta, do jeito que Deus gosta. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E aí Paulo vai orientando que eles não devem se colocar em risco a si mesmo ou o próprio cônjuge, porque se ficar muito tempo sem ter relação, pode deixar o outro em perigo. Amém, queridos? Outra coisa, e a gente sempre orienta, queridos, isso é importante, queridos. É importante que a gente viva o nosso casamento de forma plena. Resolveu casar? Não é obrigado a casar. Mas resolveu a casar, a relação conjugal faz parte. Às vezes, as pessoas passam por um processo, perde o desejo, perde a libido. Pode procurar um médico, queridos. Às vezes também, queridos, cônjuges, qual a palavra que você está semeando para o seu marido, para a sua esposa? Porque as palavras matam. Palavra vivifica ou mata. Morte e vida estão no poder da língua, da boca. Aí, às vezes, passa o dia falando. Não presta, não vale nada, é isso, é aquilo, é aquele outro. A mulher fala para o marido fala para a esposa, você está feia, está gorda, está isso, está aquilo. As outras são mais bonitas. Como que é que uma mulher deseja um homem desse, queridos? Como que a mulher quer que o homem deseje ela, se ela fica dizendo que ele não vale nada, que ele não faz nada? Então, queridos, começa a declarar a palavra. Começa a dizer, você é lindo, fala pela fé. A fé traz a existência, não é? As coisas que não são como já fossem. Vai falando declarações, querido. Durante o dia, vai regando. E aí, quando chegar à noite, você vai poder... À noite ou de dia mesmo, que também isso é religiosidade, né? Também à noite. Não, pode ser de dia, de manhã. A hora que os dois concordarem. Tem que ser com esse consentimento mútuo, amém? Glória a Deus. E aí, a gente vai vendo, queridos... Paulo vai continuando e falando, queridos, na verdade, o que ele coloca aqui, 2 cristãos andando em amor, não vai haver divórcio. Amém. A gente vê isso, as instruções em toda a Bíblia, em todo o Novo Testamento, as cartas às igrejas, vai falando como o homem deve tratar sua esposa, como a esposa tratar seu marido, e tudo isso sustentado pelo amor ágape. Vocês sabiam também que entre os judeus também é a menor taxa de divórcio? Porque eles entendem a diferença, o amor ágape. Porque para a gente amor é amor de várias formas, não é, queridos? De manhã até que estava falando aqui, Marcelo me ama, mas ama o Flamengo. Mas será que ele me ama? Ele ama o Flamengo em igualdade que ele me ama? Amém, né? Eu amo o Marcelo e amo o chocolate. Então, assim, amor, a gente usa essa palavra amor para várias coisas, né? E eu amo tantas coisas, mas eu amo o Senhor. E o que eu mais amo? É o Senhor. Amém? Então, assim, aqui, né, no nosso português, a gente fala amor de uma forma assim, tudo é amor. E eles não, eles entendem essa diferença, que o amor que sustenta o casamento é o amor ágape. É o amor do tipo de Deus.
Amém? Então, assim, quando eles dizem assim, eu prometo te amar para sempre, eles sabem que é um amor que se doa. A gente sempre fala aqui, uma forma de encontrar frustração, queridos, é casar para satisfazer suas necessidades, seja ela qual for. Casar para satisfazer necessidades, seja físicas, sexuais, seja materiais, seja emocionais. É uma forma, é um caminho para frustração, para decepção. A gente casar para satisfazer as necessidades. A gente casa o quê? A gente casa com amor ágape, para fazer o outro feliz. É lógico que tem todos os outros amores envolvidos, amém? Todos os outros, vai vir o desejo, como Paulo mesmo disse, não se aparte do seu marido, a não ser que vocês se combinem, né? Tenham um relacionamento, isso faz parte, amém? E aí, mas aí Paulo vai dizendo, 2 cristãos, queridos, andando em amor, não vão se separar. Mas os 2, não adianta um andar em amor e o outro não andar em amor. Aí vai dar ruim, uma hora vai dar ruim, né? Agora, se os dois estão ali, os 2, um buscando fazer o outro feliz, os 2 se amando, os 2 perdoando, os 2 não buscando o seu próprio interesse, aí sim tudo vai dar certo. E a gente sabe, queridos, que assim como a gente erra o alvo, às vezes, em tantas coisas, nisso também, às vezes, a gente erra o alvo. E o plano de Deus, mesmo eu sendo crente, o plano de Deus se perde. E aí, se eu estou numa condição que eu ainda tenho tempo de corrigir isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou correr e vou corrigir. Agora, se eu estou numa situação que não dá mais tempo, já acabou. O casamento já acabou, né? Não tem mais volta. O que eu vou fazer daqui para frente? Como que eu vou me portar daqui para frente? Quando eu for procurar outro relacionamento. Amém, queridos? Aí é daqui para frente. Se eu ainda posso corrigir alguma coisa, às vezes sempre que a gente faz encontro de casais, às vezes tem casais que chegam e falam assim, a gente ia se separar, a gente já passou por algumas situações dessa. A pessoa dizia, a gente veio aqui como última oportunidade, a gente ia se separar, algo estava quebrado, mas a palavra entrou, consertou, a aliança foi renovada. Se dá tempo, glória a Deus, mas às vezes já foi, não dá mais tempo. E aí, o que o amor faria? Aí é a nossa pergunta. Essa pessoa que já se divorciou, que está numa situação, já se divorciou, ela tem que ficar sozinha para sempre? Ela nunca mais pode casar? Ela nunca mais pode construir família? Ela tem que ficar à mercê de eventualmente sofrer uma tentação e cair sexualmente? É isso que o amor faria? De forma alguma. Então, a nossa resposta sempre é o que o amor faria, baseado no que o amor faria. Amém? E aí a gente vai continuando aqui. Aí Paulo vai falando, né? Quando um cônjuge se converte, outro não, porque eles tinham essa dúvida. Agora eu nasci de novo, agora eu sou de Deus, agora o Espírito Santo habita dentro de mim, mas meu marido continua lá em trevas. O que eu faço? Larga ele? Aí Paulo fala, olha, se o descrente consente em habitar com você, não o deixe. Mas quais as condições? Paulo já falou lá no início, cada homem tem a sua própria mulher, cada mulher tem seu próprio homem. O descrente, ele concorda em viver bem comigo, mas ele tem várias mulheres na rua. Não está concordando não, queridos. Concorda em habitar comigo, mas bate, mas faz várias coisas erradas. A mulher também. A mulher descrente concorda em habitar, mas anda por aí fazendo besteira por aí afora. Não está concordando não, queridos. Concordar envolve respeito. Concordar envolve seguir os princípios aos quais eu estou ligado, mesmo que ele não seja crente. Ele, de repente, não vai para a igreja comigo, não vai, mas precisa me respeitar, precisa respeitar a minha fé,
precisa me respeitar. Isso é consentir em habitar. Não é simplesmente, não, tudo bem, foi para a igreja, beleza, eu deixo, eu topo, mas chega em casa, ó, leva um couro, leva chifre, leva um monte de coisa. Não, queridos. Agora, é interessante, e eu quero deixar isso bem claro aqui, que como a lei do amor rege todas as nossas relações, queridos, você vê, na lei de Moisés, o homem podia se divorciar da mulher, quando ela existia ali alguma imoralidade, né? Existia alguma imoralidade sexual. Somente o homem podia fazer isso. E ele não podia aceitá-la de volta, não, sabia? Não existia perdão, porque a lei foi feita para pessoas mortas. Mas nós, que nascemos de novo, que somos regidos pela lei do amor, nós temos a capacidade até de perdoar. Não somos obrigados, queridos. Ninguém é obrigado, seja homem, seja mulher, ninguém é obrigado a perdoar uma traição. Mas também ninguém é obrigado a separar. Não, ele te traiu, agora você é obrigado a separar. Sonda, você e ele, você e o Senhor. Sonda, às vezes existiu arrependimento genuíno. Entende, queridos? Nós somos guiados pela lei do amor. Ninguém vai dizer para você, faz isso, faz aquilo, casa, separa. A gente não faz isso aqui, não. As pessoas chegam para conversar com a gente, e aí eu caso? E aí eu separo? O que? Você tem que ser guiado pela paz. Em que você sente paz? Não, eu sinto paz ainda em tentar de novo. Amém. A gente vai te ajudar. A gente vai estar orando com você, a gente vai estar te instruindo, a gente vai estar acompanhando. Que fique bem claro, você não é obrigado, você não é obrigada. Não, mas eu tenho paz em permanecer. Amém, queridos? É a pessoa e o Senhor. A pessoa e o Senhor. O amor de Deus derramado em nossos corações nos capacitou até para isso, para perdoar. Né? E a gente até costuma falar, não fica pensando o que os outros vão pensar, não. Ninguém vai estar com você quando você estiver sozinho, sozinha. Amém? É você e Deus. Vocês estão comigo, queridos? Que tem muito essa coisa, ou é 880, ou larga. Não, seja guiado pela paz, seja guiado pelo amor. O que o amor faria? O amor também não quer que você viva uma vida preso num relacionamento onde você é desrespeitado o tempo todo. Tem que haver arrependimento e fruto de arrependimento do outro. Né? A gente ajuda as pessoas a pensar. Existe ali fruto de arrependimento? Você está vendo fruto de arrependimento? Né? A gente vai ajudando as pessoas a pensarem. Não, já fez isso 10 vezes, 15 vezes, não sei quantas vezes. Cuidado, queridos. Cuidado. Mas a gente não está aqui para guiar você, não. Quem guia é o Senhor, é o Espírito Santo. Mas também, não, aconteceu, agora eu tenho que me separar. Não tem não, queridos. Não tem não. Seja guiado pelo Espírito Santo, amém? E aí ele vai dizendo, então, quando um cônjuge se converte e outro não, se o descrente consente em habitar e com respeito, tudo bem. E lá, queridos, a gente também tem que entender que em Corinto também, eles eram regidos pelo Império Romano naquele tempo, e o divórcio é algo muito natural também. Era algo muito comum. Então, Paulo fala assim, olha, se alguém deixar a sua mulher, então que não se case. Se a mulher deixar o marido, que não se case. Ele está falando dentro desse contexto, queridos. Que, primeiro, a pessoa às vezes queria deixar porque ainda pensava, não, se eu ficar com ele, eu vou me contaminar, porque ele não é crente. Ou então, era comum, a cultura estava enraizada ainda nas pessoas. Então, Paulo bota ali uma cerca nisso, dizendo assim, também se separar, não arruma outro, não. Volta para o seu marido, para não virar bagunça. Vocês estão entendendo o contexto? Não é assim.
isso tinha que acontecer em todo o tempo, em qualquer igreja, ninguém pode separar. Se separou, tem que voltar para o marido, ou então ficar solteiro. Não, queridos, não existe mandamento para isso, não. Senão, em todas as cartas seria dito isso. E não é dito em todas as cartas. É dito aqui, Paulo respondendo questões que os coríntios levantaram. Amém? Paulo aqui, ele não pensava em resolver todas as questões que fosse se levantar em todos os tempos para todos os crentes, não. Amém, queridos? E aí ele... Então, assim, quando um descrente deixava o lar, praticamente a situação estava já resolvida. E quando um cônjuge crente se separa? Aí que as pessoas costumam fazer confusão. Ah, não, eram os dois crentes que se separaram, agora tem que ficar solteiro. Não, queridos, eu já falei aqui, dois crentes andando em amor, não vai haver divórcio. Agora, se um crente ou os dois não andarem em amor, ou um não andar em amor, vai culminar, vai acabar no divórcio. E aí, o que o amor vai fazer a respeito? Não, agora o irmão, às vezes o irmão vai se examinar, vai olhar e vai falar assim, não, eu errei mesmo, eu pequei contra a família, eu errei, e agora? Não, tem que ficar sozinho. Agora, irmão, já era, você tem que ficar sozinho para sempre. Ou a mulher, ela foi a causadora de divórcio. Tem situações que as pessoas... um casamento foi desfeito, arrumou outro, está dentro da igreja, agora outra família se formando. O que o amor faria, queridos? Não, larga tudo. Eu até falei aqui que eu tenho um exemplo de uma mulher, há muitos anos que ela veio falar comigo, que ela era de uma igreja, ela se casou, se divorciou, porque ela fez coisas erradas, e aí ela se converteu, depois de divorciada, e aí o pastor dela virou para ela e falou assim, olha, você não pode casar de novo, ou então que você volte para o seu marido. Mas o marido dela já estava casado, queridos, com filhos, ela nem chegou a ter filhos com ele. O marido dela já estava casado com filhos, e ela queria oração para que ela pudesse voltar para o marido. E até, eu lembro que eu era bem nova nessa época, eu falei, não acredito nisso não concordo com isso não. Como que Deus... Porque, queridos, a gente olha assim, o que o amor faria? E eu não tinha nem muito entendimento, mas eu pensava assim, não tem lógica. Eu passei por um divórcio, queridos, o divórcio dos meus pais. Eu, como filha, sofri. E aí eu ficava pensando, como que Deus agora vai desfazer uma família para que ela possa casar de novo? Não, ela precisa arrumar outro, mas a igreja dela não permitia, então ela tinha que ficar solteira. Naquela situação, era o entendimento que ela tinha. Mas, assim, não é exatamente essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o casamento seja eterno, que o casamento seja para sempre. Deus odeia o divórcio. Deus, de fato, odeia o divórcio. O divórcio, ele vem corromper aquilo que Deus planejou. Né? Mas a gente sabe que tem situações em que a gente erra. A gente errou no passado sem ser cristão, às vezes já chegou no evangelho carregando esse passado, às vezes mesmo sendo cristão, a gente erra em várias coisas, não em todas as coisas, mas em algumas coisas. E o que a palavra diz a respeito? A palavra diz que a gente é instruído a não pecar. Filhinhos, lembra lá, 1 João? Essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. A gente não tem que viver pensando, não, eu vou viver o casamento assim mesmo, qualquer coisa, se der ruim, eu separo e caso de novo. Olha, eu vi lá na igreja, eu posso casar de novo. É uma mentalidade ruim. É uma motivação errada. Não é viver o melhor de Deus, não é andar em amor, não é andar de acordo com a lei que nós recebemos, que é a lei do amor. Mas às vezes já aconteceu, às vezes eu já errei, já aconteceu, e aí o que eu vou fazer? Né? Eu vou me arrepender, eu vou mudar de direção e eu posso recomeçar.
Amém, queridos? Isso é o que o Senhor tem para nós. Eu posso recomeçar. Amém? Porque se a gente erra em tantas coisas e existem perdão para nós, porque nessa situação de casamento, que é tão importante na nossa vida, quem foi chamado para viver casado, queridos, não vai ser completo vivendo sozinho, vivendo solteiro. Aí vai estar ali, daqui a pouco peca com alguém, defrauda alguém. Será que é isso que Deus quer? Não é isso. Amém? A gente tem certeza que não é isso. Lá em 1 Timóteo 5, 8 diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que o descrente. Então, às vezes, não, se ele é descrente, pode separar. Mas se ele é crente, não pode separar. Ou ela é crente, não pode separar. Querido, se ela não está andando em amor, se ele não está andando em amor, negou a fé e é pior que o descrente. Se eu, em algum momento, não andei em amor e o casamento foi para o ar, foi para o divórcio, o que eu vou fazer? Eu vou me consertar. Aquela situação não tem mais jeito, mas eu posso recomeçar agora de forma correta. Amém? Seguindo os princípios do Senhor. Amém? E a gente vai falar, sabe, interessante também quando a gente fala de relação sexual, né, queridos? Que, veja só, os judeus, eles ainda, né, veem isso como uma forma de aliança, de celebrar a aliança deles com Deus, né? Eles veem o sexo é santo, eles dizem que o impulso sexual é tão forte, é tão intenso, porque ele é tão santo. Eles não veem, é tão forte porque é do diabo. Não, é tão forte porque é santo. E aí é uma forma deles celebrarem a aliança que eles têm com Deus através dessa união. E se a gente vê assim, o casamento, ele é o único relacionamento que é comparado ao relacionamento entre Deus, entre Cristo e a igreja, não é assim? A gente vê que a Bíblia ela começa com um casamento e ela termina com um casamento. Não é assim? A igreja e Cristo. O tempo todo é comparado o relacionamento de Cristo e a igreja. O esposo e a esposa. Vice-versa. O tempo todo. Então, eu penso assim, eu fiquei meditando nisso e pensando assim. Então, quando eu for ter relação, no caso, com meu marido, eu posso dizer assim, isso é um espelho da união que eu tenho com Cristo. Amém? Agora, isso sabia que é uma forma da gente não pecar? Porque imagina só, não, agora eu vou ter relação lá com a fulaninha. Eu estou aqui celebrando a minha aliança com Cristo. Será que dá? Não dá, né? Então, fica a dica aí, ó. Quando a gente for tentado, vou celebrar a minha aliança com Cristo com aquela pessoa. Não vai, não. Não vai. Aí, no instante... no instante, a Débora falou ali, aliança com cão. No instante, né? Quando eu for olhar pornografia, quando for olhar vídeos pornográficos, seja o que for, quando for com a pessoa que não é casada, com o namorado ainda, será que eu posso celebrar a aliança com Cristo, com aquela pessoa? Não. Então, isso já bota uma cerca na gente, já bota, não. Será que eu estou celebrando a aliança que eu tenho com Cristo? Não. Então, tudo que a gente fizer, queridos, é para a honra de Deus, amém? Para a glória do Senhor, né? A gente vai falar um pouquinho sobre namoro. Paulo, ele já diz assim, né? Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outros de outro. Então, assim, tem pessoas, queridos, que foram chamadas para serem casadas, têm o dom para ser casadas. Tem pessoas que têm o dom para ser solteiras. A pessoa que tem o dom para ser solteira, ela vai ser feliz, ela vai ser plena, ela não precisa estar no relacionamento, no casamento. E a gente tem que respeitar. Eu sempre falo aqui e vou repetir de novo, não fica tentando os solteiros. Quando você vai casar?
Não vai casar, não? Vai que a pessoa está plena, está feliz, está completa. Aí, precisa casar para ser feliz? Não precisa, queridos. Não precisa. A pessoa pode ser completa no Senhor. E da mesma forma, a gente fala assim, primeiro seja completo, primeiro seja feliz, para depois ficar pensando em casar. Porque casar, já falei aqui, casar para ser feliz, para satisfazer necessidades, é o caminho para a frustração, é o caminho para o divórcio. Amém? O namoro do crente, queridos, ele tem o objetivo de acabar no casamento, de dar em casamento. É todo namoro que vai dar em casamento? Não, porque é um período que a gente está se conhecendo para ver se vai casar mesmo. Mas quando a gente começa a namorar, a gente não pode ser assim, vou ficar com ele, vou ficar com ela, ver que bicho vai dar. Não, a intenção do coração tem que ser séria, tem que ser dar em casamento, tem que ser casar. Não é somente ficar igual um beija-flor. Fico com esse, fico com aquela, pego um, pego o outro. Não, está errado. Isso é defraudar as pessoas. Mas, assim, não existia, essa palavra namoro não existe na Bíblia, até porque naquela cultura não existia, algo da nossa cultura. Mas o crente, ele namora com a intenção que aquele relacionamento acabe em um casamento. Nem sempre vai ser assim. O momento de ver se tem afinidade ou não tem afinidade é no namoro, não é depois de casado, não. É no namoro. E aí eu posso ver, aí eu sempre falo, veja, até sobre o chamado, existe o julgo desigual, às vezes, dentro da igreja. A pessoa, de manhã eu dei um exemplo aqui, né, que um jovem, vamos supor, um jovem aqui da igreja se vê auxiliar do pastor Marcelo. Se vê assumindo o lugar do pastor Marcelo quando ele for para a glória. Ele não gostou disso, não. Não. Quando o pastor Marcelo sair dali, for para a glória, sei lá, eu que vou assumir aquele lugar. Aí conhece uma menina super legal da igreja, super cheia de Deus, mas que ela fala, eu vou para as nações. Não vai dar certo, amém, queridos? Então, a gente tem que falar sobre o chamado, sobre onde pretende morar, sobre filhos, sobre dinheiro, como vai ser o dinheiro, quem vai tomar conta, quem não vai, como que vai ser essa questão, para depois não dar problema. Conversando, depois a gente ainda encontra novidades que a gente vai ajustando. Mas se não conversar, queridos, aí por isso que muitos casamentos cristãos acabam em divórcio, não teve conversa, não teve, eu fui enganado, não, agora eu quero ir para as nações, não, eu quero ficar em Guaratiba. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, amém, queridos? Então, o namoro cristão, ele é com esse objetivo. E ele é um namoro santo, não é um namoro de pegação. A gente não vai ficar defraudando a pessoa. Amém? Lembra da aliança? Você não pode celebrar a aliança que você tem com Cristo com a pessoa que é seu namorado ainda, sua namorada. Isso, queridos, é a lei do amor, é para nós, igreja. O mundo não é obrigado a seguir essa lei, não. O mundo ele é obrigado a seguir a lei civil, que está aí para eles. Isso é para a igreja. Amém? O mundo, muitas vezes, nem consegue seguir, mas nós conseguimos. Amém? Não existe nenhuma tentação que um filho de Deus não seja capaz de suportar. Basta ele suportar. Amém? Colocar o Senhor em primeiro lugar. Aí, julgo desigual, queridos, a palavra é bem clara a respeito de julgo desigual. Não, eu conheci a pessoa ideal, só não é crente. Então, não é a pessoa ideal. Simples assim, não tem... o primeiro item do questionário é assim, é crente? Não, então não pula para as perguntas posteriores. Se é crente, aí vai para as perguntas posteriores, né? Não, a gente tem um chamado compatível, não, a gente tem afinidade nisso, naquilo, aí ok. Se não é crente, querido, já risca, já não é para ser. Amém? Eu até citei o pastor Cláudio Duarte, que eu vi uma ministração dele, que ele fala assim, gente, eu cansei de falar para os crentes para não casarem com não crente.
Só que eles não me ouvem. Então, agora eu vou falar para os não crentes. Não crente, não casa com crente. Que esse crente vai ser um problema na sua vida. Primeira coisa, ele vai querer te tirar da tua religião. Então, assim... Mas queridos. Então, assim, as pessoas, apesar da gente ser crente, a gente ser nascido de novo, não era para a gente ser guiado pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, mas, às vezes, nesse quesito, as pessoas ficam assim, cegas de paixão. Né? Não diz que a paixão cega? É verdade. Mas, assim, nós temos o Espírito Santo para nos guiar em todas as coisas. E se tem uma coisa que o Senhor quer nos guiar, é na questão de casamento. É claro que não existe ninguém preparado para ninguém. Não existe aquela coisa, Deus fez fulano para mim. Imagina só, querido, se um casou errado, acabou com toda a humanidade, acabou com toda a sequência. Não existe isso. Mas o que acontece? O que acontece? Deus une propósitos. A gente consagra a nossa vida sentimental ao Senhor. A gente consagra ao Senhor. E aí a gente abre os nossos olhos espirituais. E se é casar que a gente quer, o Senhor vai providenciar, vai apresentar alguém e você vai escolher. Você vai avaliar e vai escolher. Amém? Não, eu quero deixar esse versículo aqui. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não precisamos andar ansiosos por coisa alguma, queridos. Vamos lançar a nossa ansiedade no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem o melhor para nós. Amém? Glória a Deus. E podemos ser guiados, queridos, na nossa escolha. Não fique perto. Quem é solteiro, quem é divorciado, até quem é casado, queridos. Não, a gente tem maior cuidado aqui. A parte masculina com a parte feminina. Não fique perto de onde pode cair. Não fica pensando que é o fortão, o supra-sumo. A palavra é bem clara. Fugir da imoralidade sexual. Fugir. É algo que é forte, algo que é intenso, é um desejo que é forte, que é intenso. Tem partes do nosso corpo que nunca se converte, queridos. Ah, não, eu sou santo, eu sou convertido. Tem parte que nunca se converte. Mas, assim, o espírito é forte, amém? A carne é fraca, mas o espírito é forte. Eu não preciso me colocar em situação de risco, eu não preciso colocar o meu cônjuge em situação de risco. O que é importante é a gente ficar bem firme, queridos. O propósito de Deus para o casamento é que seja algo eterno, né? Agora, aconteceu algo, esse propósito, esse plano de Deus na minha vida se quebrou, eu não preciso ficar preso na amargura, chorando preso na calçada. Eu posso me reerguer e recomeçar. E se eu já comecei, eu posso fazer certo daqui para frente. Amém? Se eu estou numa situação que eu percebo que não está legal, eu posso me corrigir e seguir daqui para frente. Amém? Eu quero finalizar com Jeremias 29, que diz assim, Jeremias 29, 11 ao 12. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Amém, queridos? O Senhor, Ele sabe os planos que tem ao nosso respeito. Ele sabe. Se a nossa família não está bem, pode ser restaurada, ainda tem tempo de um casamento ser restaurado. Se eu me colocar diante do Senhor, se o meu cônjuge se colocar diante do Senhor e resolver e decidir andar em amor, queridos, ainda tem jeito. Se já passou, eu posso também recomeçar, em nome de Jesus, amém? E o Senhor sabe os planos que tem ao nosso respeito. E a gente consagra isso ao Senhor. De qualquer forma, não foi para servidão que o Senhor me chamou. O que o amor faria? Será que o amor
em nome de um casamento, para não ter divórcio, quer que alguém seja maltratado, quer ver filhos maltratados, cônjuges, às vezes, que maltratam os filhos. Às vezes a pessoa já separou, casou de novo, entra madrasta, entra padrasto. Não, tem que ficar casado com essa pessoa que maltrata meus filhos, porque Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio, mas também odeia a violência. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. Seja abençoado na prática da palavra.